Estamos aqui novamente no Papo Mineiro e hoje trazendo uma grande amiga, uma grande profissional, a jornalista Cristina Lira. Já nos conhecemos há muitos anos, através da Abragete, que é a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Ela realmente faz um trabalho magnífico e nos últimos 10 anos tem feito um projeto, que é o Encontro de Profissionais de Turismo, que tem acontecido não só na cidade de Natal, onde ela hoje atua profissionalmente, como em outras cidades brasileiras e da Europa. Então, vamos ter hoje uma conversa muito interessante de nível internacional. Seja bem-vinda, Cristina. Hoje Olá, nós vamos conhecer... Tudo bem? Olá, Hernani Castro. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui participando com você no Papo Mineiro, né? É uma oportunidade de até as pessoas conhecerem o meu trabalho, né? Muita gente me conhece assim, ela é jornalista de turismo, mas sabe muito pouco sobre a minha vida, né? A minha vida pessoal. Dúvida. Justamente. Então, é uma grande honra participar desse Papo Mineiro, de ser a primeira, né, de uma série de pessoas que você vai entrevistar desse país, do Brasil, né? Enfim. Isso. Então, aqui eu vou contar um pouco para vocês da minha história, né? Bem, eu nasci em Salvador, né? Sou baiana, sou soteropolitana. Mas uma curiosidade, né? Eu não tenho costumes baiano, não gosto de pimenta. Ué, a primeira baiana que não gosta de pimenta. Bom, eu gosto muito de acarajé, bolinho do estudante, aqueles pratos baianos, enfim. Eu nasci porque meus pais se conheceram na Bahia e meus pais, eu tenho 2 irmãos, eu tenho um irmão que mora no Rio, uma irmã que mora em Natal, ambos casados. E eu nasci lá, mas depois meu pai foi morar em Brasília, então moramos em Brasília há muito tempo. Então eu morei na infância, na adolescência, já na fase adulta, em várias fases em Brasília. E meu pai é potiguar, né? Minha mãe é baiana, filha de português, por isso também eu tenho a cidadania portuguesa. Meus avós eram da região do Porto, em Portugal. Então, por isso também tenho esse contato grande, né? Desde pequena, sempre adorava muito o meu avô português. Eu dizia assim, brincava assim, nossa, como eu queria casar com um português, né? Mas não tive sorte, né? Eu não tive Quem sabe? A vida não acabou ainda não, quem sabe? Tudo na vida é possível, né? Pode ser que dê certo um namorado, não sei, né? Quem Mas sabe? o fato é que eu morei em várias fases, né? Pequena, infância, em Brasília. Meu pai foi trabalhar lá, então nós fomos, todos pequenos, moramos lá. Morei em Natal algumas vezes também já na fase maior. Também morei em Belém, morei 1 ano em Belém. Meus 15 anos foi em Belém, foi até num lugar muito turístico, que é o Forte do Castelo. Não sei se você conhece, Hernani. Conheço, lindo. E minha festa de 15 anos, a cidade inteira querendo ir. Eu tinha feito convites e a cidade inteira, a gente teve que abrir, deixar todo mundo entrar. Mas foi uma festa, assim, sensacional. Já arromba. Bombou. Morei 1 ano em Belém, gosto muito do povo paraense, muito simpático, a quem eu tenho grandes amigos, né? Depois de anos, voltei. Então, assim, eu era uma criança muito tímida, né? Não era, assim, comunicativa, né? Morria de medo das pessoas, enfim, e você vê como a vida muda, né? Bom, e cresci, praticamente minha adolescência foi em Brasília. Em Natal eu morei 2 anos, já numa fase assim, 18, 19, nessa fase assim, 20 e poucos anos. E morei muitos anos em Brasília. E eu passei no vestibular em Brasília, mas meu pai veio morar em Natal. E aí eu cursei 2 anos da faculdade aqui da UFRN, em Comunicação e Jornalismo. Voltei para Brasília e me formei na UNB, na Universidade de Brasília, em Comunicação e Jornalismo. Sabe, muita gente pensa que é muito fácil, você estuda, né, e você logo arranja emprego. Não, eu passei um bom tempo, eu fiz vários estágios na Tele Brasília, fiz em jornal de Taguatinga, fiz na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes, assim que abriu em Brasília, eu fui repórter, eu cobria política, uma coisa incrível, né? Fazia matérias na política, no Congresso, no Senado, no Palácio, dos ministérios, e era uma estagiária. Uma sensação incrível, né? Ser da TV.
E depois eu passei um bom tempo sem emprego, né? Achava que não tinha emprego. Aí um belo dia uma amiga minha disse assim, Cristina, eu sou produtora executiva da Rádio Atlântida, hoje Rádio Globo, você quer me substituir? A rádio era da rede RBS, do Rio Grande do Sul, por um mês que eu vou estar de férias. Eu disse, eu topo, eu não sabia nada de rádio, produtora executiva. Lá fui eu, né? E aí eu fui contratada, fiquei no lugar dela, e ela foi para outro cargo. Mas depois de um ano, eu fui demitida porque a rádio foi vendida à Rádio Globo, e todos foram demitidos. E aí fiz trabalhos para o Correio Brasiliense, na área de publicidade, para uma agência que fazia trabalhos para o Correio Brasiliense, e depois entrei no Correio Brasiliense, na sucursal do jornal O Estado de Minas, em Brasília. Estado de Minas? Surgiu uma oportunidade, eu fui repórter da Editoria Nacional, e assim, eu cobria muito ministérios, na época era o ministro da Indústria e Comércio, o Castelo Branco, nunca me esqueci, porque era uma pessoa que eu entrevistava muito, né? Fazia muitas matérias do metrô de Belo Horizonte, uma vez saiu até na capa, eu disse, nossa, que responsabilidade, fazia matérias, algumas poucas locais, eram todas, eu cobria muito ministérios e congresso, então eram as matérias da Editoria Nacional. Eu gostei muito, foi uma experiência fantástica. E aí você vê como a vida muda. Eu estava lá e um belo dia eu fazia muita matéria com embaixadas, muitas. Eu ia para muitos jantares, sabe aqueles micos que você vai num jantar? Os jantares nas embaixadas eram tudo marcado, o seu lugar marcado com o seu nome, o talher. Você não podia levar acompanhante, né? Você sabe que o brasileiro sempre quer dar um jeitinho, né? O estrangeiro, você é convidado, você vai só. E eu fui sozinha, né, eu bem nova, sentei do lado da época do presidente do CNPq, não lembro o nome dele, que faz muito tempo, e sentei do lado de uma outra autoridade, era uma mesa, só eu de mulher mais nova, e os outros todos homens bem mais velhos, bem mais experientes, cada um mais político que o outro, né? E eu sei que um errou o talher, pegou o talher do meio. Quando chegou na sopa, cadê a colher da sopa? Aí ele me disse, Cristina, já que você é nova, você é assim, né, uma repórter nova, dá para você me arranjar uma colher emprestada? Eu falei, a minha não dá. Então eu vou levantar, vou no toalete, peço ao garçom a colher e venho e entrego por baixo da mesa. E aí entreguei para ele por baixo da mesa, né? E depois eu fiquei muito amiga, passei a entrevistá-lo, era uma grande autoridade, né? E aí foi passando, e aí o que aconteceu? Teve uma nova mudança. Né? Sim, aí eu fui convidada com um pouco mais de, acho que uns 23 anos, eu não lembro, faz anos, eu fui convidada pela Embaixada da Alemanha para uma viagem informativa à Alemanha, por 15 dias, com tudo pago, participando junto com os 25 jornalistas do mundo, entre os quais o diretor do Le Monde, esses principais jornais do mundo, da Espanha, da Holanda, dos Estados Unidos, enfim. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei tão emocionada a carta que eu recebi, você vê como eles são espertos, os alemães, os estrangeiros, eles mandaram logo a carta para mim. Seu convite é pessoal e intransferível, quer dizer, se eu não fosse, não ia mais ninguém. E na época, o meu diretor era o Cornélio. O Cornélio, ele já morreu, já faleceu, era do estado de Minas, ele era o meu chefe e ele ficou aborrecido comigo, porque ele disse, olha, eu tenho 30 anos de jornal, eu nunca recebi um convite desse. E você tem 6 meses de jornal e recebeu um convite desse. A questão não é a experiência, acho que você tem os contatos, a conquista do seu trabalho, eu acho que você conquista as pessoas por você mesmo, né? Pelos seus méritos, né? Eu não tinha nenhum peixe, ninguém. E aí eu pedi para um amigo meu, eu disse, olha, eu não posso perder esse convite, né? Esse é uma coisa incrível. E aí eu falei com um amigo meu do Estado de Minas, ele falou com o superintendente do Estado de Minas e me liberou. E eu viajei como se eu estivesse fazendo um estágio para o jornal. Foi uma coisa muito importante da minha vida, eu conheci os principais lugares, parlamentos, visitei as principais instituições políticas e religiosas da Alemanha. Eu estive em Bonn, Colônia, Berlim, Berlim Oriental, Ocidental, eu ainda conheci o muro de Berlim, né? Ainda tirei foto no muro, ainda atravessei o muro, eles me orientaram que eu dissesse que na época eu era professora, nunca jornalista, mas não me perguntaram nada, eu passei com um grupo, conheci Berlim Oriental, Ocidental, Bonn, Colônia, Hamburgo,
Munique, eu tive na Oktoberfest, uma experiência fantástica, eu tomei aquela jarra, porque é imensa, né? Agora, o povo alemão, muito alegre, foi uma experiência fantástica, inesquecível na minha vida, que eu acho que todas as pessoas devem ter experiências assim. Eu, bem nova, no meio de tantos jornalistas super importantes do mundo, né? E aí, com pouco tempo, meu pai, depois de um certo tempo, meu pai se aposentou, e como ele era de Natal, como é de Natal, ele do interior do estado, ele resolveu se mudar. E eu e minha irmã viemos assim, vamos viver uma nova experiência, né? Vamos sair da capital federal, que tem tudo, que é o poder, vamos passar a viver outra realidade, né? Realmente foi outra realidade, só para ter uma ideia. Meu salário no estado de Minas era depositado na minha conta, meu dinheiro dava para eu viajar, para eu juntar dinheiro para roupa, para eu comprar o que eu quisesse. Então, quando eu cheguei em Natal, eu entrei como repórter no Diário de Natal, repórter de cidade. Foi uma experiência fantástica, porque eu recebia o meu salário dentro do envelope a cada 15 dias. Eu até hoje guardo o envelope, porque eu achei uma coisa tão incrível, né? Eu recebia meu salário no envelope, né? Enfim. Recebia numa fila, ia para uma fila, não recebia em conta no banco, né? Enfim, eu, para trazer um pouco, né? Antes de eu vir morar em Natal, eu me inscrevi numa bolsa, quando eu estive na Alemanha, eu me inscrevi numa bolsa de estudos na Universidade de Berlim, que eu podia ir falando português. Eu falo um pouco inglês, né? Lá eu pratiquei muito inglês, e aí me inscrevi. Mas a vida, ela dá muitas voltas, ela muda, ela dá uma sacudida na sua vida. E eu vim morar em Natal, trabalhei no diário, fazia muitas matérias locais, tipo assim, quebrou o asfalto, o sinal quebrou, matéria de lixo, totalmente diferente. Eu cobria editoria nacional, um luxo, só ministro, só jantares na embaixada, né? E, de repente, eu fazia matérias assim, de rua, nada a ver, né? Depois passei do diário, passei para a Tribuna do Norte, um jornal, o Diário de Natal foi extinto, já fechou, hoje, e passei para a Tribuna do Norte, também fiquei um bom tempo, mas aí depois entrei para o Jornal de Hoje, a Tribuna do Norte continua até hoje, e passei para o Jornal de Hoje e fiquei até o fechamento dele. O Jornal de Hoje abriu as portas para mim no turismo. Por quê? Eu comecei a escrever matérias, todo navio que chegava em Natal, era eu que ia cobrir, porque eu que falava inglês. Então eu tenho aquelas medalhas, tudo que navio estrangeiro que chegou por aqui, eu ia cobrir. Então, eu tenho medalha de tudo que é país, né? E aí foi na época que minha vida mudou. Em um ano, eu conheci, na época, meu então marido, que era um comerciante de loja de eletrônica, nada a ver com a minha área, e casei em um ano, né? Aí tive filhos, enfim, e começamos um novo projeto. Além da loja, criamos a agência de viagens, Lira Tu Viagem e Turismo, Lira Tu com o R. Você já foi dona de agência de viagem? Isso. Fui dona de agência de viagem por 10 anos, aprendi tudo, fiz um curso de emissor de viagens no Senac, então eu aprendi o beabá, então eu fui fazer um estágio numa agência, e eu vendi 5 pacotes na época para a Europa, e a dona da agência disse, olha, eu queria lhe contratar, eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu estou fazendo o curso porque eu estou abrindo uma agência como dona, né, eu e meu então marido, né, e fiquei 10 anos, vendia muito, não perdia um cliente, e eu chegava a fazer, eu faço bombons em casa, fazia na época, então eu levava a passagem, era bilhete físico, eu aprendi a emitir o bilhete, eu tive todos os bilhetes na agência, que na época, a agência que tinha bilhete físico, ela tinha que hipotecar um imóvel a cada companhia aérea. Então eu tinha um imóvel para a companhia aérea Varig, Vasco, Transbrasil, e tinha mais outro agora, não, eu sei que eram 3 ou 4 companhias aéreas, para ter o bilhete da Varig físico, né? Para ter todos os bilhetes. Então, eu aprendi tudo sobre os bilhetes, né? Foi uma experiência imensa, né? Aprendi o alfabeto, né? Sei de cor. Eu, por exemplo, quando eu estou no aeroporto, se você disser que meu voo foi cancelado, eu nem vou brigar com a companhia aérea. Eu já sei tudo que eu tenho que fazer, não preciso, né? E nem vou perder tempo, pelo contrário, eu tenho vários direitos, né? Então, eu fui e eu fazia bombons, então eu mesmo ia entregar o bilhete, às vezes na casa do cliente, quando o cliente não podia ficar na agência, eu levava os bombons. Então, eu tenho clientes que ficaram amigos até hoje. Tenho, inclusive, um cliente da Alemanha,
e passamos 10 anos sem nos encontrar, né? E ele me descobriu pela internet e me procurou e me convidou para um jantar. Ele foi casado com uma brasileira daqui, mora na Alemanha, mas ele era meu cliente toda vez que eu comprava passagem para a Alemanha, toda vez, eu vendi, né? E ele disse, você foi a pessoa que me recebeu muito bem, então ficou amiga, né? Incrível. Então muitos clientes ficam amigos. E aí, meu ex-marido, na época, meu marido, né, que eu fui casada há 15 anos, ele abriu uma locadora de carros. Então, imagina que eu não gostava de dirigir, tirei carteira, ia para o aeroporto de madrugada, ele tinha bug, eu dirigia bug de madrugada a qualquer hora, sabe? Levava o carro, eu grávida, eu tenho 2 filhos, grávida de um, ia levar o carro, sabe? Eu já passei por cada um assim, que coragem, né? E nessa época eu comecei a escrever turismo, né, já no jornal, e também tinha sido convidada para ser assessora de imprensa da Secretaria de Turismo do Estado, pelo então secretário Edson Faustino e doutor Ivonaldo, então eu aceitei. Na verdade, quando eu entrei na secretaria, havia vários assessores, mas nenhum trabalhava. E eu era a única assessora, de fato, oficial, que trabalhava. Então, o secretário me dizia, hoje que estamos a João Pessoa, vou ter uma reunião da BH. Lá eu ia no avião do governo com o secretário de manhã e voltava de tarde. No dia seguinte, a matéria estava no jornal, né? Então, eu era repórter ao mesmo tempo, era dona de casa, era tudo. E eu dava conta, né? Bem nova. E passei por várias experiências, né? Na agência eu passei por muitas, eu descobri uma quadrilha, né? Um casal que sempre comprava bilhete comigo, eu achava estranho, até o pessoal da companhia disse, mas você não recebe dinheiro? Eu disse, mas é estranho, um passageiro comprar todo mês 5 passagens e uma passagem de infantil para João Pessoa, de Natal para João Pessoa, aí é estranho, né? E aí o que aconteceu? Eu contei para a companhia aérea que achava estranho, disse, não, deve ser cisma sua, né? Ser desconfiada, enfim. E aconteceu que aí foi descoberta a quadrilha porque uma pessoa de São Paulo me ligou e disse, olha, Cristina, eu estou com um cliente seu aqui querendo mudar a passagem de Fortaleza para Roma. Eu falei, Fortaleza para Roma? E a gente tinha todos os bilhetes arquivados, né? Com meu carimbo e tudo. Aí eu fui olhar o número do bilhete. Era o bilhete, Natal João Pessoa. E aí a quadrilha foi descoberta. Mas são coisas assim, né? Eu fiquei quase um mês sem trabalhar, enfim, né? Com medo dessas coisas. Mas são coisas, experiências que fazem parte da vida, né? E aí eu escrevia matérias, né? Não sei quantas matérias para a revista, eu comecei a escrever. Todo mundo falava, escreva aqui, escreva ali. Eu ia escrevendo e foi aí, enfim. E aí eu fui convidada, né? Para entrar na Abrajet, que eu não conhecia, mas eu já era super atuante, sempre fui, né? E eu não me lembro se eu fiquei 2 anos presidente, depois eu renunciei, né? Por uma série de razões, mas eu tenho amigos até hoje, né? Da Abrajet. E depois eu tive um câncer em 2004, né? Um câncer maligno. Eu nunca costumo falar, pela primeira vez eu estou falando nas entrevistas assim, mas eu geralmente nunca falo, né? Mas foi bem inicial, então eu logo recuperei, mas a minha cirurgia durou 10 horas, porque eu fiz 2 cirurgias ao mesmo tempo. Eu fiz a retirada do nódulo e uma plástica. Então, demorei a recuperar, e a primeira viagem que eu tive, já era assessora da secretaria, o secretário me convidou para ir a Portugal para a BTL, isso faz muitos anos, e eu fui super empolgada para a BTL, né? Uma experiência totalmente nova para mim, porque ao mesmo tempo... quando eu fiz a cirurgia, com 30 dias eu me separei de um casamento de 15 anos, por inúmeras razões que aqui eu não vou divulgar, né? Mas são pessoais, mas eu mesma tomei a decisão de me separar. Eu não fiz químio, eu só fiz rádio. E estou muito bem. E continuei seguindo a minha vida, voltei para a casa dos meus pais, eu sou a filha mais nova, minha mãe que diz assim, você está sempre alegre, você está sempre em busca de coisas novas, sempre novos desafios, porque depois que você passa por um desafio da saúde, você pensa diferente a vida. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho meu filho mais velho, Diego, que mora em São Paulo, tem 30 anos hoje, e meu filho André, que tem 25 anos e mora aqui em Natal comigo. Mas eu já tenho meu pai doente, que tem 90 anos, tem minha mãe também, está muito bem, tem 81, e vamos vivendo esse momento. Mas nesse momento, se tem uma ideia, aconteceram tantas coisas na minha vida. Imagina que há uns anos atrás, né, em julho de 2001, nunca vou esquecer, eu era repórter do Jornal de Hoje,
e uma fonte me ligou, né, aquelas fontes poderosas, né, que você bem sabe, me ligou e disse assim, olha, eu estou com um espanhol aqui no cartório, assinando uma escritura para comprar um terreno de R$ 1 milhão. Era o Grupo Séries, o Grupo Catalão Séries. Venha fazer a matéria, já era quase 10 para meio-dia, eu fui correndo. O carro do jornal, nem sei se funcionava, disse, vamos embora, pegar um táxi, vamos embora, porque essa matéria a gente pode perder, né? Então, eu fiz a matéria saiu exclusiva da primeira página, em julho de 2001, 4 de julho de 2001. Tenho até o recorte até hoje, é uma coisa inesquecível, e com pouco tempo depois eu fui convidada para ser assessora de imprensa do Séries Natal Grande Hotel Resort, em Natal. O Séries fez 15 anos no ano passado, e eu sou assessora há 19 anos. Para mim é um grande orgulho, é como se fosse um filho, eu tenho um carinho especial em si. Eu já fiquei hospedado no hotel umas 3 vezes, e o hotel realmente é muito bom, né? Muito bom, né? Uma das vezes foi que eu fui fazer a palestra dentro do encontro de profissionais, né? Pois é, foi uma honra recebê-lo, porque além de eu escrever, né, hoje eu escrevo, eu tenho meu blog, Turismo por Cristina Lira, que escrevo desde 2008, eu tenho o Portal Grande Ponto, que é um portal de Natal, que eu escrevo o blog Turismo e Negócios. Também, há anos atrás, eu criei o jornal Turismo e Negócios, eu não lembro se foi 2003, também criei na época com meu marido, criamos um jornal que era distribuído nas feiras, tinha até anúncio da Embratur, já pensou? Aí o pessoal pode, você tem anúncio da Embratur, e aqui o jornal que tem 30 anos de existência não tem. Por quê? Olha, o que é na vida? Contatos. Você ser influente é você ter contatos. Quando alguém fala assim, digital influência, para mim, digital influência não é ter 100 mil, 200 mil seguidores. Para mim é mais. Eu tenho, se você quiser me seguir, eu tenho 5.500 e poucos seguidores no meu Instagram, que é Cristina Lira Turismo, @Cristina Lira Turismo. Então, é variado, né? Esse pensamento, eu acho que varia muito. Existem digitais influencers com 200 mil seguidores, mas existe que não tem nada a ver. Então, é questão de você averiguar. Pois é, eu também, além de escrevo na revista Nova Fase do Paraná, na Amplitude de Portugal, isso tudo há muitos anos, eu promovo encontros profissionais de turismo, que é um encontro que eu criei, e neste ano, em junho, faz 10 anos em Natal. E Hernani já veio a Natal, como ele disse, há 7 anos ser meu palestrante. Já pensou? É incrível, o tempo passa, né? E eu guardo bem a data, viu? 29 de abril de 2014. Nossa, faz tempo, hein? Pois é, esse encontro eu criei porque era assim, eu sentia a necessidade de criar algo diferente no turismo. Então eu comecei a conversar no Twitter com mulheres do turismo, porque eu sou jornalista de turismo, formei em comunicação e jornalismo. E comecei a trabalhar com turismo, né? E aí comecei a conversar com turismóloga no Twitter, e criei um encontro que era assim, semanal. Era itinerante, cada vez era num bar, num restaurante, e não tinha nome, era um encontro. E aí uma delas sugeriu ser Encontro das Belas do Turismo. Por quê? Porque inicialmente eram só mulheres e sempre o convidado era um homem. Era o dono de um hotel, era o dono de um restaurante, para falar sobre a área dele, o turismo. Cada um pagava o seu, só que passaram 6 meses e eu achei que era importante profissionalizar, né? Então, eu, conversando com o diretor do Séries, da qual eu sou assessora, eu conversei com ele falou, vamos fazer sempre aqui na pizzaria. Então, sempre era uma pizzaria, mas depois o que aconteceu? Foi para a sala de eventos, e está até hoje na sala de eventos, né? É um encontro de network, focado em ideias, em formatar parceria, você iniciar parceria, conhecer gente. Então, assim, ele é aberto, vai quem quer. Mas existe uma lista, sempre em formato palestra-jantar, cada um paga o seu, o palestrante é convidado, não paga. Então, eu já recebi palestrantes locais, nacionais, internacionais, já recebi todos os cônsuls do Nordeste. Eu só não tenho, assim, o poder de arranjar passagem aérea, né? Mas a hospedagem, os passeios, tudo, eu sou a Bela do turismo, né? Chamada Poderosa, Bela, né? E o encontro, eu mudei o nome. Primeiro, eu continuei com o Encontro das Belas Turismo durante 6 meses, depois eu mudei para o Encontro das Belas e Profissionais de Turismo, e depois eu tirei Belas. Ficou Encontros Profissionais de Turismo com Cristina Lira. Tem até uma logomarca, que é em forma de um coração, que é a união do trade.
E muita gente, muitos homens me questionaram. Você sabe que eu tive uma coisa muito engraçada. Eu recebi, na época, o secretário Luiz Fernando Moraes, que ele era o secretário de turismo de Porto Alegre, né? Eu conheço. E foi muito engraçado, porque ele ligou para mim e disse, olha, Cristina, para eu justificar minha presença, eu preciso que você me mande um ofício, convidando. Imagina que era convidando ele para o Encontro das Belas do Turismo, né? Aí eu expliquei que era um encontro focado em network, troca de ideia, em profissionais da área, que não era bem o que a pessoa pensou, né? E que não era... E tive uma vez uma coisa muito engraçada também, que foi um operador de Recife, ele queria muito participar de um evento, e eu publico muito no Facebook eu tenho o encontro, tanto em página como em grupo. E lá eu publiquei no meu... Eu não me lembro se foi no meu, dizendo que ia ter um encontro, que eu vou receber um diretor da TAP, enfim, e esse queria ir. E uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade, que era amiga de uma amiga minha, ela viu a pessoa falando comigo, um rapaz muito bonito, ela disse, começou a conversar com ele para marcar um encontro no meu evento. Então, eu expliquei, eu fui bem clara com ele, eu sou bem, olha, a pessoa que me conhece, eu sou bem transparente, não gosto que se confunda. Eu, por exemplo, sou divorciada e ninguém dá em cima de mim. No meu evento, acho que não deve se misturar as coisas. Se eu estou como profissional, é uma coisa, mas não misturar. Então, ele começou e ela marcou encontro no meu evento. Aí eu mandei uma mensagem para ele e disse, olha, é o seguinte, o meu evento, ele não é um encontro de paquera, de namoro, ele é um encontro de profissionais. Então, se você quer ir para ouvir a palestra, vá. Agora, se você quer namorar e conhecer outra pessoa, você marque em outro lugar, não no meu evento. Fui curto e grosso, infelizmente, tive que ser, né? E o meu evento, ele cresceu, né? Eu fiz em 7 cidades do Brasil, vou dizer, João Pessoa, Aparecida eu fiz já umas 4 vezes, vou voltar este ano para fazer o 5º encontro. Lá eu tenho apoio de todos, inclusive o meu amigo agora é o secretário de turismo, que é o João Gilberto, né? Ele era grande apoiador meu e agora ele é o secretário de turismo, então você imagina, agora eu tenho apoio mais ainda, né? Então, em São Paulo eu fiz várias vezes, que o Hernani Castro teve o prazer de ir, né? Em São Paulo eu fiz inúmeras vezes, eu fazia no Trip Jesuína Arruda, da Rede Meliá, eu tenho um agradecimento grande ao Vinícius, que na época era o gerente, me recebia de braços abertos, nossa, eu me sentia em casa. Eu fiz durante 2 ou 3 anos encontros em São Paulo e recebi as principais personalidades. O meu primeiro encontro, eu acho que eu recebi Tony Sando, que era presidente do São Paulo Convention, né? E recebi, assim, diretor, o presidente do Vila Galé, né? Era tanta gente, assim, importante, Luciane Leite, né? Que era diretora da Espetures, né? Enfim, muita gente, Bruno Mori, presidente da BH de São Paulo, enfim, tanta gente, né? Hernani Castro teve o prazer de conhecer, e meu evento, ele é seleto, ele é um grupo pequeno, ele não é assim, não é um evento para 200, 300 pessoas, ele é um evento para 50, até... Por isso que eu gosto, viu? Por isso que eu gosto, porque te dá a chance, Cristina, de você conhecer as pessoas, de você conversar com as pessoas. É como eu já fiz, né, eu sou um organizador de evento há mais de 30 anos, eu já fiz casamentos para 1.000, 1.200 pessoas. Coitados noivos, né? Eles passam o tempo todo sem aproveitar a festa, cumprimentando e despedindo de pessoas. É porque, né? Assim, o meu evento, todos têm a oportunidade de conversar com todos. Então, se você dá um exemplo, você é uma pessoa muito importante, mas você tem acesso. Então, tinha pessoas para mim que disseram, nossa, Cristina, eu nunca cheguei perto de uma autoridade como essa. Porque, para nós, jornalistas, a gente chega perto, né? Às vezes até nem chegamos, né? Porque às vezes até o segurança não deixa, né? Mas imagina uma pessoa que não é jornalista, ele chegar a ter acesso a uma autoridade, né? Então, conversar, trocar ideia, trocar cartão, era assim, trocar cartão, todo mundo adorava, né? Mas você também partiu para o exterior, você foi para Lisboa, para Porto, para Roma, não é verdade? Com o evento? Sim. Aí eu fiz em 7 cidades do Brasil, né? Várias outras, né? Fiz em Cuiabá, enfim, em tantas outras cidades, né? E aí comecei, assim, o desafio, eu pensei, uma vez uma amiga perguntou, por que você não faz em Portugal, né? Porque eu sempre ia para a BTL, né? Aí eu pensei, a Bolsa de Turismo de Lisboa, sempre ia, vou como jornalista independente, a BTL nunca me deu nada, nunca me deu uma passagem, nunca me deu desconto de hotel, eu sempre me virei, sempre faço parceria com hotéis,
sempre me virei, sempre fui assim, vou me virando, e sempre aparece alguém que ajuda, né? Dá desconto, enfim, tarifa especial, trança, enfim, é um monte de parceiro. E aí comecei a procurar e fiz o primeiro encontro. O primeiro encontro em Lisboa foi em 2017, no Vila Galé Ópera, do grupo Vila Galé, e eu convidei, há muitos anos, eu conheci o presidente do Vila Galé, Dr. Jorge Rebelo, convidei ele para ser palestrante, falar da história do Vila Galé, mas convidei outros palestrantes. Convidei, na época, a secretária de turismo, que era Ana Mendes Godinho, ela aceitou, na verdade, eu, na ABAV, cheguei para ela, assim, nem conhecia, disse, olha, você quer ser minha palestrante no meu evento, que vai ser em Lisboa daqui a 6 meses? Ela aceitou. E o português é assim, o estrangeiro é assim, se você convidar e ele confirmar, pode ter certeza que ele vai. Ele não cancela, ele não adia, né? É uma coisa incrível, eles são fiéis a isso, né? Então, ela aceitou e fiquei em contato com a assessoria, avisei ao doutor Jorge que ela iria, que ela, na época, equivale a ministra em Portugal, né? E ela aceitou, foi uma pessoa super amável, super simpática, receptiva comigo, eu adorei até hoje, ela está no meu Facebook, ela é ministra, né? Até hoje ela é no meu Facebook, eu mantenho contato. Então, eu convidei 4 palestrantes. E, na verdade, eram mais ou menos, acho que 3 ou 4. E só que aí o doutor Jorge me disse, olha, quem vai também é o Vinícius Lumertz, presidente da Embratur. Já pensou? Que eu falei, nossa, eu não acredito, né? Eu convidei uma pessoa do meu estado para ser palestrante, falar do Rio Grande do Norte, né? O doutor Jorge, a Ana Mendes, e aí aconteceu que aí, quando eu vi o Vinícius Lumertz, ele super simpático, eu já conheci ele faz tempo também, eu achava ele simplíssimo, ele é uma pessoa aberta a todo mundo, é um grande profissional, hoje ele está como secretário de Turismo de São Paulo, eu só tenho que parabenizar. E aí, disse para ele, quer dar uma palavra? Ele, claro, né? E aí foram 4 palestras. Ele, aí a pessoa do governo do Rio Grande do Norte estava numa feira na Alemanha, não pôde chegar. E aí o secretário de Turismo do Rio Grande do Norte, na época, Rui, falou Ana Mendes, então foi incrível. E eu falei sobre o meu evento, e na plateia eu tinha 60 pessoas. Eu vou lhe dizer 60. Os principais nomes do turismo de Portugal estavam presentes. Estava lá o presidente da APAVT, Associação de Agentes de Viagem de Portugal. Estava pessoas do meu estado, operadores, sabe, super importantes. Imaginem a emoção depois das palestras. Eu tenho parceria com o Corte Inglês, meu parceiro desde o primeiro encontro. Ele tanto dá os kits, aqueles kits que o brasileiro adora, que tem 10% de desconto, mostra o passaporte na loja, no Corte Inglês, né? Então o pessoal adora isso, né? E eu sorteava um cabaz, que na verdade, que eles chamam cabaz, que eu chamo de cesta de produtos gourmet. Então sempre sorteava. Então eu tive assim pessoas mais importantes. Imagina que eu jantei na mesa, eu do lado do presidente da Embratur. Na minha mesa era assim, eu, o presidente da Embratur, o presidente do Grupo Vila Galé, era tudo assim, só VIP. Eu me sentia a própria VIP. Mas aí eu vi o quanto eu sou VIP, né? É porque eu sou modesta e simples, né? E aí comecei, aí fiz o segundo, o terceiro, aí fui para o Porto e resolvi fazer um encontro de network. Não botei encontros profissionais do turismo. Eu disse assim, aí eu fui conhecendo pessoas pela internet e pessoas que tinham ouvido falar do meu evento e chamei uns, eu sei que foram, no primeiro encontro, foi difícil, foram umas 10 pessoas. Então, eu também tenho primas portuguesas que não trabalham diretamente no TRI, mas uma que aluga apartamentos, foi, meu primo que é jornalista do Diário do Minho, foi. Eu sei que deram, o palestrante foi o Carlos Dezen, palestrante e diretor da Senator Turismo, que já foi meu palestrante de São Paulo, já foi palestrante de Natal, ele é assim, é o carro-chefe, né? E foi assim, e foi 10 pessoas, o hotel preparou um estilo, assim, um estilo happy hour, foi um lanche, foi uma maravilha, espetacular, porque meu evento ele não é dirigido para massa, ele é dirigido para um grupo. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e fiz o terceiro encontro. E no ano passado, eu fiz o terceiro, recebi a Andrea Schutz, da Schutz, para falar sobre a Schutz, sobre os roteiros, e recebi pessoas de Portugal, um que eu já tinha feito trabalho com ele sobre feiras, conheci pessoalmente, porque, assim, ao longo desses anos, eu estou sendo muito procurada, tanto que eu estou divulgando no meu LinkedIn como consultora, não mais como jornalista de turismo e negócio. Porque eu estou sendo muito procurada por empresas, seja de agência de viagem, operadoras, empresa de soluções hoteleiras, para fazer trabalhos para eles em Portugal.
Então, eu já estou fazendo, faço trabalho para a empresa Ambience Wedding, de casamento nos Açores. Eu divulgo e faço contatos no Brasil, para pessoas que querem levar pessoas para casar nos Açores, que é lindo, né? Legal. Muito bom isso. Então, isso, o meu evento, ele gera negócios, ele é focado em negócios. Ele, inicialmente, você chega lá, existe primeiro aquele bate-papo assim, formal, uma sala, depois eles vão para a sala onde tem a palestra, depois trocam ideia, são mesas, no caso, cada lugar varia. Em Natal, antes da pandemia, era mesa de 8, como em Portugal era mesa de 8. Já em Natal, no ano passado, eu fiz 2 encontros, só em outubro e novembro, quando o Célice reabriu em setembro, só fiz em outubro e novembro, só fiz 2 encontros, as mesas já ficaram assim, mesa de 4. Então, já, né, e o encontro dá 20, 25 pessoas, mas no primeiro encontro eu recebi em Natal 25 pessoas. Não é fácil receber 1, 2, 3, e cada um pagando o seu. O jantar antes custava R$ 55, mas agora, depois de anos com esse valor, o valor passou para R$ 60, mas inclui a entrada, um prato principal, sobremesa, bebida não alcoólica, né? Então, e a palestra, que, né, toda a palestra, né? E toda a palestra de peso, sempre nomes que acrescentem no turismo, tanto na economia do Estado como em todo geral. E é divulgado a nível nacional. Eu divulgo, eu peço para os meus colegas de imprensa divulgarem de todo o país, né? E o retorno é grande. E em Portugal, eu fiz o quarto em Lisboa no ano passado, eu estava lá, eu cheguei em fevereiro, e eu estava lá quando foi decretado o estado de calamidade, estado de emergência. Eu senti na pele que eu estava sozinha num planeta. Eu fui à rua, não havia ninguém na rua, só eu, tudo fechado. Né? E aí meu encontro, que já tinha um palestrante confirmado que ia ser com 60 pessoas confirmadas, o diretor perguntou para mim, você quer fazer? Vamos fazer com quem confirmou? 16 pessoas. Mas vocês sabem que foi excelente. Eu recebi uma palestrante de Portugal, a Judite Gregório, ela que é CEO da T. Judite Home e da T. Judite Tours, e hoje ela é professora da Escola do Ribatejo. Ela contando a história da vida dela. Eu fiquei emocionada. Ela dizendo, aos 55 anos, ela resolveu mudar de vida. Ela era química, trabalhava numa empresa, a empresa faliu, ela foi demitida, depois ela se separou do marido, de um casamento de anos, e recomeçou tudo de novo, e mora em Alpiaça. Eu faço uma homenagem a Judite Gregório aqui, de Portugal, de Alpiaça, porque ela é uma excelente pessoa. Ela foi a palestrante e falou sobre a vida dela, contando a virada da vida, que sempre a gente pode recomeçar. Quem não acredita é porque nunca tentou, né? É sempre bom essa questão da pandemia, porque eu pude refletir muito sobre minha vida e quantas vezes eu tive que me reinventar. E a gente não tinha consciência disso, né? A pandemia, ela trouxe uma coisa nova para a gente, né? Ela trouxe o momento da gente pensar e que é possível qualquer pessoa. A pandemia, ela cortou muitos sonhos, interrompeu sonhos, desejos de muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas em depressão, um número grande. Muita gente passando fome. Muitas pessoas passando fome, né? Então, isso é muito importante também, né? Cada um dê graças a Deus o que tem. A gente tem que comemorar o que nós temos, né? Que nós temos a saúde, que é a principal coisa, né? E o resto que a gente tem e continua. Aí eu tive outra palestrante também bem interessante, a filha da Mena Mota. Agora me fugiu o nome dela, e ela foi palestrante falando da Grow, que ela tinha acabado de se instalar, a Grow em Lisboa, a Grow Turismo de Portugal. E ela estava animada, contando os passeios, da toda a estrutura, e você veja agora a empresa parada, né? Todas as empresas paradas de turismo no mundo, né? No Portugal está desconfinando agora, né? Mas aos poucos, né? Mas foi interessante, Cristina, também saber que você foi dona de agência de turismo, locação de automóvel, né? Isso a gente não sabia. Nosso tempo está terminando, então queria que você deixasse sua mensagem final. Eu primeiro queria agradecer ao Hernani. Eu falei muito, né? Porque eu vou falando. É para você falar mesmo. Eu falo muito, conto muito, né? Eu queria dizer para vocês que foi primeiro uma honra ser lembrada, que eu acho que é tão importante a gente ser lembrada nesse tempo de pandemia, né? Então, agradecer a Hernani pela oportunidade em falar aqui e dizer a vocês,
Você que está aí, enfrentando essa pandemia, em primeiro lugar, trabalhe, continue trabalhando, continue andando para frente, pensando positivo, que as coisas vão melhorar, vão dar certo. Se o emprego não deu certo, muda para outro, tenta outro. Nunca deixe de tentar, porque a vida é única e nós só temos uma vida, mas nós temos N chances de viver. Muito obrigada. É isso. A gente que agradece, Cristina, e eu tenho uma grande admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho. Eu acho que você faz um trabalho belíssimo, uma pessoa vitoriosa. Hoje nós podemos conhecer um pouco mais, isso é sempre importante. E você sempre incentivando os relacionamentos, porque a vida é essa. A vida são pessoas, pessoas que nós encontramos durante a vida, que às vezes até a gente fica sem ver, ou então sem encontrar, mas elas sempre são importantes na vida da gente. Muito obrigado, te agradeço, porque eu sei que você é muito ocupado pelo seu tempo aqui conosco no Papo Mineiro. Grande abraço. Obrigada. Tivemos então Cristina Lira, essa jornalista e empresária, agora já posso falar isso também, e é uma grande amiga, e a história é muito fantástica. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo Mineiro. Um abraço a todos.